Oi! Hoje nós escolhemos o tema rotina para estudarmos mais um pouco. No entanto, já separando os dois tipos de rotina, a rotina da escola e a rotina para casa, principalmente nesse período necessário de distanciamento social que nós estamos vivendo. Então, a diferença dessa rotina, ela é gigantesca, porque a rotina da escola é uma rotina que ela tem um parâmetro a ser seguido, que é o currículo referência de Minas Gerais, que foi pautado na BNCC. Lá nesse currículo nós vamos ter então uma lógica para ser seguida dentro dos horários pré-estabelecidos dentro da escola, que vão respeitar o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico de cada escola, vão respeitar a proposta pedagógica daquele ano ou daquele semestre. E tem também duas grandes diferenças. Lá na escola tem os profissionais especialistas no currículo, na formação de escolarização. E a outra questão é primordial que pensemos é a questão de que lá na escola a rotina tem um tempo para terminar e as crianças irem para casa, diferente da casa, que uma rotina que se mistura com a casa, não tem aquele tempo de acabar. Se tiver, ficaria muito maçante lá dentro da casa. Então, esta rotina para este momento nas nossas casas, enquanto as nossas crianças estão em casa por enquanto, essa rotina em casa, ela deve considerar as particularidades de cada família. Tem família que está trabalhando, tem família que não está, tem família que tem alguém ou para ajudar a cuidar da criança, ou irmãos mais velhos ou mais novos. Então é uma rotina para dar um parâmetro, compreendendo que é uma rotina totalmente da rotina da escola. O primeiro passo a pensar nessa rotina é considerar a criança como um cientista, uma criança que nessa nova concepção de criança bem mais ampla, nós a entendemos como um sujeito histórico e de direitos, que ela é capaz de construir sentidos, produzir cultura através das interações e brincadeiras. Então é muito importante que esta rotina ela seja inserida como uma brincadeira. A criança precisa sentir que é uma brincadeira. O brincar é um direito que vai puxar todos os outros direitos de aprendizagem, que seguindo uma rotina com a inserção de algumas atividades que nós vamos citar, com certeza você vai estar trabalhando os 6 direitos de aprendizagem sem precisar nominá-los. Então vamos chamar esta rotina de rotina das crianças em casa por enquanto. Então são 6 passos. Estes 6 passos consistem em o que nós vamos chamar de primeiro uma relação conversa-escuta, segundo uma ação psicomotora, terceiro uma contação de histórias, ou poesias, ou casos. O quarto, um registro. O quinto, uma dobradura. E o sexto, uma história na hora de dormir. Então vamos pensar um de cada vez. Este primeiro passo, que é a relação conversa e escuta, é algo que vocês já fazem. E vocês talvez nem percebem o quanto são importantes essas ações que vocês fazem. Mas a gente vai reforçar, que é o primeiro contato de vocês com as crianças desde que elas acordam. Este bom dia, esse permitir que ela ajude a arrumar a cama, que ela escolha a roupa que ela vai usar naquele dia, que ela tenha opções para esta escolha, na hora do café, na hora do almoço, ou seja, a relação não seja só de faz isso ou não faz isso, mas que seja uma relação em que você fala e que há uma escuta. Você escuta essa criança e, de repente, é um momento, talvez seja dos 6 pontos o mais importante, que é quando ela olha e percebe que você está olhando nos olhos dela. Esta afetividade vai, com certeza, contribuir para a concentração dela mais tarde. E a gente sempre fala o seguinte, não adianta pensar que essa rotina vai
ser possível no primeiro dia, na primeira tentativa. Por isso as crianças gostam tanto de desenho, elas assistem o mesmo várias vezes, porque a criança precisa da repetição para aprender. Então, se todos os dias você sentir que você está progredindo, você vai já inclusive ver os resultados nela também. O segundo passo, que é a ação psicomotora, que nós vamos chamar de uma ação que proporcione movimento, ou seja, uma brincadeira, uma dança, um teatro, a construção de uma cabaninha, um pular corda, brincar de bola, fazer uma casinha, ou seja, qualquer ação que tenha um movimento é este o segundo passo. Então acompanhe, de repente a criança levantou, você conversou com ela, explicou um pouco sobre o que ela está fazendo naquele dia ou o que você vai fazer, ela ajudou a amarrar o cadarço, você não simplesmente foi lá e colocou o sapato para ela, ela tomou o café, vocês conversaram sobre o café, de repente vão fazer uma brincadeira. Essa brincadeira é algo que vai ter bastante movimento, esta é a ação psicomotora. Daí na sequência, nós sugerimos um momento de relaxamento. Qual que é esse momento de relaxamento? A hora que você vai, junto com ela, contar uma história para ela, ou ler um livro, ou uma poesia, mas algo que vocês vão fazer de forma relaxada. Brincou? Aí senta, ou deita, ou no chão, ou na cama, ou no sofá, ou no quintal, ou em algum lugar. E aí você chama a atenção dela, até mudando a entonação de voz mesmo. Agora nós vamos ouvir uma história. Às vezes você nem tem um livro à mão para ler, mas se você usar essa entonação de eu vou te contar uma história, ou então eu tenho um caso para te contar, é também uma forma de chamar a atenção e relaxar um pouco. Aí nós vamos passar para o próximo passo, que é o registro. Esse registro é um registro que você pode utilizar de diversas estratégias. Pedir para desenhar, ou pintar, ou fazer uma escultura numa massinha, ou um recorte, uma colagem, ou fazer uma representação do que vocês leram, ou da parte que ela mais gostou, daquela poesia, ou daquele livro, ou daquela história, com os brinquedos não estruturados, que nós já falamos na outra oportunidade sobre essa importância dos brinquedos não estruturados, as caixas de papelão, os materiais que tem na sua casa e pode ser transformado em brinquedo. Então, esse registro, um registro despretensioso. Por exemplo, um dia você brincou disso, contou essa história e hoje foi o dia de pintar. Amanhã vai ser outra brincadeira, outra história e vai ser o dia de desenhar. Outro dia vai ser de fazer escultura com a massinha e por aí vai. Você vai escolher quais as opções que você tem aí. O quinto passo é a dobradura. Então depois que ela brincou, vocês conversaram, passou boa parte do dia, peça para fazer uma dobradura. Dobradura é a parte que eu mais gosto nesse processo de lidar com a criança, porque a dobradura ela é uma atividade completa. Você pega uma folha ou uma página de revista ou um pedaço de jornal e ele pode se transformar em diversas coisas. Então hoje você pode fazer um barquinho, no outro dia você pode fazer um avião, um chapéu. E olha só que interessante que dá para trabalhar bastante com dobradura. Chapéu pequeno, chapéu grande, pode ser um leque. Esta ação aqui, que é pegar o jornal e a criança fazer isso aqui, é riquíssimo e importantíssimo. Percebem que esse aqui já tem diferença desse, era o mesmo tamanho, mas esse aqui tá mais fino, esse tá mais grosso, esse aqui tá mais apertadinho, esse tá mais folgado, uma borboleta. Olha só, esse é o leque, mas dependendo de como que nós vamos prendê-lo, ele pode virar uma borboleta, ele pode virar uma gravata, aqui pode amarrar e a criança sair fazendo a borboleta voar. Então, esta dobradura, ela vai fazer com que as crianças desenvolvam-se sem que você perceba o quanto. E então, lá na noite, o sexto ponto que não pode faltar para terminar a sua rotina maravilhosa com suas crianças em casa
é contar uma história para ela dormir. Uma história no livro ou uma história que você ouvia. As crianças amam saber qual que foi a sua história preferida. Se nós que já estamos adultos e às vezes os nossos pais não contavam histórias para nós temos que criar, usar da imaginação e dizer a história que eu mais gostava era essa. Porque quando você diz que gosta de algo, ele vai gostar também. Então escolha uma poesia ou uma história ou um caso que você gosta muito para você sempre falar para sua criança que esta era a sua história preferida ou sua poesia preferida. Bom, isso inserido no processo de conversa com seus filhos. Mas, para finalizar essa rotina, toda noite conte uma história, ou uma poesia, ou um caso. Pronto, terminou a rotina do seu dia. Você consegue inserir esses 6 pontos com muita tranquilidade, vai manter a mente da criança ocupada, não preocupa em dividir isso em horas. Perceba que é uma tarefa que vocês vão fazer juntos, em família. E isso vai fazer com que ela se desenvolva intelectualmente de uma forma surpreendente e depois vocês certamente vão nos contar essas conquistas que tanto elas quanto vocês conseguiram conduzir esse período que vai ser tão importante para as nossas vidas. Depois de tudo isso passar, nós vamos ter muitas histórias para contar. Então, beijo! Até a próxima!